Salve, nação rubro-negra! Estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Autor do gol de empate na última rodada da fase de grupos do Super Mundial de Clubes, o Wallace Yan vem se destacando na competição e despertando interesse dos gigantes europeus. Jovem promessa tem tudo para ser uma das maiores vendas do clube carioca nos últimos anos. Valores absurdos foram divulgados de uma possível venda e Flamengo lucraria muita grana. Essas e outras informações do Flamengo iremos acompanhar agora em nosso canal. O Flamengo entrou na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA desse jeito. Tranquilão, classificado, primeiro lugar. Felipe Luiz deu chance para vários jogadores, mas quem aproveitou foi o Wallace Yan. O garoto meteu mais um na Copa do Mundo. Existe algo nele. Uma dose de estrela misturada com abuso no corpo de um moleque de 20 anos. E colocar isso pra fora numa Copa do Mundo de Clubes é surpreendente e valioso. Toda a pinta de que nasceu pra brilhar. O menino é bravo! Não há agonia maior para um atacante do que a falta de gols. O último marcado por Pedro foi em maio e isso incomoda. Mas só existe um jeito de mudar e ele tentou. Olha o Pedro, dá pra bater pro gol, foi travado na hora certa. Depois do choque com um companheiro, o goleiro Loris ficou caído e a jogada seguiu com Varela. Pedro chutou 2 vezes, uma delas no travessão. Pedro bateu na trave! A 4ª bola na trave em meia hora de jogo. Pouco antes, Arrasca caprichou. Arrascaeta bateu bonito na trave! Delgado chegou perto. Delgado vai bater pro gol na trave! E Danilo foi perigoso. O Danilo fica livre e ele chega e toca, a bola explode na trave. O Los Angeles chegou a marcar com o Marlon, ex-fluminense. Rossi saiu socando, bola volta, olha o Marlon, tocou de cabeça! O bandeirinha marca impedimento. Ó, camisa 24, ele tá em condição de impedimento. O Flamengo também foi melhor no segundo tempo. Pedro pecava pela ansiedade. Bola com o Pedro, vai bater Pedro de longe. Não foi falta de capricho. Fez o levantamento, vai o Pedro. Dominou, girou, bateu sobre o gol. Num breve momento de destaque, Cebolinha parou no goleiro, acabou substituído. Arrascaeta também. O último ato do camisa 10 no jogo. No travessão, inacreditável, mais uma. Levantou os rubro-negros. O Wallace Yan e Bruno Henrique, que estava pendurado, entraram. Jorginho também. E quando o nível de atenção caiu, Tillman achou Buangá entre Varela e Danilo. Livre, o atacante tocou na saída de Rossi. Olha a bola na cara do gol! O Rossi tentou fechar, mas não teve jeito. Aos 38 do segundo tempo. 2 minutos depois, o Wallace Yan empatou. O Wallace vai levando, lindo lance do Wallace Yan! Infiltração com velocidade, de frente pro goleiro com enorme categoria! Eu dominei, encarei o marcador e graças a Deus fui feliz por fazer um gol e ajudar o Flamengo a conquistar o empate. Tão esperado jogo contra o Bayern. Bom, Flavinho. Boa tarde, Vene, oficialmente. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Vamos lá. Se a gente que é jornalista, falando de futebol, antes mesmo de a bola rolar, já estava pensando no Flamengo e Bayern de domingo, imagina o treinador do Flamengo e os jogadores do Flamengo. É óbvio. Eles são seres humanos também. Então é normal que o Flamengo entrasse em campo com um freio de mão um pouco puxado, pensando no jogo, numa bola dividida. Eu acho que o jogador acaba pensando, imagina se eu me machucar, eu tenho a oportunidade de domingo de jogar contra o Bayern de Munique. E se tem algo de positivo nessa situação, é justamente isso. Quando que a gente vai ter a oportunidade novamente de ver um Flamengo e Bayern? Quando que esses jogadores do Flamengo vão ter a oportunidade novamente de jogar contra o Bayern de Munique vestindo a camisa do Flamengo? Dito isso, falando sobre esse jogo, é um empate frustrante? Eu acho que é um empate frustrante, porque a gente imaginava que o Flamengo fosse ganhar do Los Angeles. Lembrando, Los Angeles já eliminado, sem nenhuma pretensão mais na competição. Eu imaginava, mas eu vou me apegar aos pontos positivos. Quais são os pontos positivos? O Wallace Yan novamente entrando com muita personalidade. E quando eu falo do Wallace Yan, não estou aqui querendo dizer que ele tem que ser titular no time do Flamengo.
Não, mas é um jogador que atua numa posição que o Flamengo está no mercado. Isso dá mais tranquilidade para a diretoria na hora da negociação. Não tem tanta pressa, porque tem um Wallace se destacando. E ele está se destacando, entra com muita personalidade, fazendo novamente um bom gol. E não foi um gol que ele recebeu e finalizou, não, pelo contrário, ele trabalhou a bola. Ele quebrou a linha adversária. Só análise que desse gol aqui, Vene. Eu acho que esse... Aonde? Bota aí, Paquito, o lance que eu acho que é importante. O Wallace fez uma baita jogada, mas eu quero mencionar o corte do Juninho. E por que eu estou mencionando isso? Porque uma pessoa hoje... Vene, explica aqui. Uma pessoa hoje do Flamengo me falou, Vene, eu acho que você tem que destacar a jogada do Juninho sem a bola, porque é algo que o Felipe Luiz trabalha bastante com o Juninho. No dia a dia, nos treinamentos. Ele fazendo esse corte facão e ele leva todos os zagueiros. Cadê o Juninho aqui? Ele leva todos os zagueiros. Na frente do juiz. Exatamente. Ele, olha, repara, ele vai levar todos os zagueiros. Ele abre o caminho. Exatamente. Isso aí, eu confesso pra vocês que eu não tinha reparado. Eu não reparei. Eu só reparei depois que a pessoa do Flamengo me disse isso. Os dois marcadores e a atenção dos outros, né? E por que a pessoa do Flamengo me disse isso? Porque é algo que o Felipe Luiz trabalha com os atacantes para fazer isso. A pessoa recebe no meio de campo a bola, o cara que está sem a bola faz o facão. Isso é treinado, esse movimento. Exatamente. Então é algo que a gente precisa mencionar. Só que é óbvio, o gol só sai por conta da habilidade do Wallace, porque para ele fazer isso, também ele é um bom jogador. Forte também, que ele toma Exatamente. Um tranco, ele mantém ali na carcaça, né, Pedrosa? Geralmente o jogador desaba, desmonta, ele tem uma vitalidade, né, uma velocidade com força. E já é o segundo gol dele nessa Copa do Mundo de Clubes e fica com uma boa opção, então, contra o Bayern para o restante da temporada, para o futuro, né? Um jogador promissor. Desse jogo, não dá para aproveitar tanta coisa, mas eu estava falando com o Vene aqui que não é mais notícia, o Wallace não é mais notícia, ele já é uma realidade na equipe do Flamengo. Ele é um jogador que é um suplente de luxo para o Felipe Luiz hoje, é um cara que entra e que faz boas partidas. O movimento ali que ele faz, que mata também a defesa adversária, é o quê? É uma característica do atleta, porque ele usa a perna esquerda para cortar. Ele conduz, ele é destro, ele conduz com a direita, mas é o corte com a perna esquerda, mudando a direção, que faz também a defesa do LA Galaxy, do LAFC se abrir. E esse movimento do Juninho, que o Vene trouxe aqui, ele é muito interessante, por quê? Porque é muito natural você ver a linha de 4 defensiva e a linha de 4 com os volantes e também com os pontas ali para justamente você ter um time um pouco mais organizado para você não ter trabalho entre linhas. Quando o Juninho faz isso, ele provoca um desencaixe da última linha. E esse desencaixe, que geralmente está muito agrupado ali, faz com que o Wallace consiga correr por dentro e fazer o movimento que o Vene trouxe. Então tudo isso é muito importante. O atacante sem bola, ele joga. E é por isso que o Flamengo conseguiu fazer o gol de empate. Mas assim, o que dá para se aproveitar do jogo de ontem? Nada. Esquece, é outra realidade. Enfrentar o Bayern de Munique com os jogadores titulares do Flamengo. O Bayern também entrou com um time alternativo ontem, a verdade é essa. Então assim, é outro jogo, é outra realidade e é outra fase. As motivações são diferentes, os times são diferentes, então o Flamengo tem que estar muito concentrado porque impossível. Essa Copa está mostrando pra gente que não existe. Não tem nada impossível nessa Copa. No futebol nessa Copa principalmente. Eu acho que o jogo de ontem, o Felipe Luiz, ele passa um outro recado também. A partir do momento que ele começa com a Arrascaeta e deixa o Arrascaeta praticamente o jogo inteiro em campo, e depois do jogo contra o Chelsea, ele havia dito que pensou não começar com a Arrascaeta e começar com o Bruno Henrique, ele projetando a guerra física em campo, porque a verdade é essa. E vai ser assim contra o Bayern de Munique. Eu não duvido nada o Arrascaeta ser banco contra o Bayern de Munique e estou avisando hoje, quarta-feira, já para o torcedor rubro-negro já ir se acostumando, para aqueles que gostam de cornetar a escalação antes de a bola rolar. Então não será nenhum absurdo se o Arrascaeta for banco de reserva. E quem começa no lugar dele? Aí seria o Bruno Henrique, porque o próprio Felipe Luiz disse isso, que pensou em começar com o Bruno Henrique contra o Chelsea e não com o Arrascaeta. Então ele botaria o meio de campo Jorginho, Pulgar e Gerson, e a trinca ofensiva Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo, que também começou a partida ontem. E eu confesso para vocês, para mim o Luiz Araújo começar ontem foi muito mais surpreso que propriamente o Arrascaeta, justamente por conta disso. E o Luiz Araújo, ele vem jogando muitas partidas, é o jogador que mais entrou em campo, não é o que tem mais minutos em campo, mas o que mais entrou em campo, ou seja, o que tem mais partidas do Flamengo no ano, e é um jogador que nos últimos jogos tem se destacado por conta da parte física. Então, esse me chamou mais atenção do que propriamente o Arrascaeta. Então, se ele começar com o Arrascaeta no banco, não será nenhum absurdo por conta da parte física.
que a gente sabe que o Arrascaeta, de fato, ele não goza de uma parte física tão boa assim para bater de frente com um time que é o Bayern de Munique. E tem outra, que é mais importante até do que a parte física, Vene, é neutralizar o Kimmich. O termômetro do Bayern de Munique é o Joshua Kimmich. É um jogador alemão, já é experiente, multicampeão pela Alemanha, multicampeão pelo Bayern de Munique, e ele é o cara que faz o jogo andar. Então, a primeira marcação, que é essa primeira linha, ela vai ter que estar muito forte. O Bayern ele joga num sistema praticamente num 2-3-5, às vezes num 2-6. Isso acontece, porque eles utilizam o seguinte: eu fiz os 3 jogos do Bayern nessa Copa do Mundo de Clubes, então dá para perceber bastante o sistema. Você vai ver pontas bem abertos, com os laterais apoiando, essa troca de movimento acontecendo o tempo inteiro, pontas bem abertos do lado esquerdo também, nesse caso é o Olise, o Laimer, e na esquerda o Rafael Guerreiro e o Coman. E no meio-campo, joga o Kimmich ou o Pavlovic ou também o Goretzka. Deve ser o Goretzka, que é muito forte fisicamente. Seleção também alemã. Exato. Então, o Kimmich ele é o termômetro, o Goretzka é o cara do combate. E lá na frente, no meio-campo, não sei se vai ser o Musiala ou o Gnabry, porque o Musiala teve um problema na fase de grupos, físico. E o Kane? O Kane é o cara que provoca esse desencaixe. O Kane é o cara diferente dessa equipe. A gente vê muita torcida pedir para o Flamengo mudar a postura, ser mais reativo, ser mais defensivo. Isso não vai acontecer. Ele mesmo já falou sobre isso, que ele não vai mudar as convicções. Ele vem durante quase um ano pedindo para os jogadores atuarem de uma determinada maneira. E aí, de uma hora para outra, de um dia para o outro, ele vai pedir para os jogadores mudarem esse estilo de jogo? Não. Então, na cabeça dele, isso não é justo nem com os atletas. E na cabeça dele, eu acho até que ele está certo, os atletas vão demorar a entender essa mudança drástica na parte tática. Então, eu acho que o Flamengo tem que jogar da maneira que é o Flamengo. Óbvio, fazendo alguns detalhes, alguns ajustes. Quando ele, por exemplo, no jogo contra o Chelsea, ele bota o Danilo no lugar do Léo Ortiz, foi um ajuste que deu extremamente certo. Mas ele fez esse ajuste o quê? Baseado no estudo que ele fez do adversário. E a gente vem falando isso aqui a semana inteira. O Felipe Luiz ele não tem mais um time titular. Ele quebrou esse paradigma. E de fato ele não tem. Depende do que ele estudar do adversário. Então, o fato de eu dizer aqui que o Arrascaeta pode começar no banco de reservas é por conta disso. Muita gente vai achar loucura, vai falar, como assim? O cérebro do time vai ficar no banco de reserva. Mas, gente, o futebol vai além disso, dessa situação de ser o cara do time. Tem um estudo baseado no adversário e ele entende que ele vai botar em campo o que for melhor para bater de frente com o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique é uma equipe extremamente difícil, gente. O Flamengo venceu o Chelsea, beleza. Só que o Bayern está muito acima do Chelsea atualmente. Isso quer dizer que eu acho que o Flamengo pode não ganhar? Eu acho que pode ganhar. Tem jogo, eu acho que dá para encarar um jogo, muita coisa pode acontecer, pode ter uma substituição, o Flamengo pode achar um gol no primeiro minuto, uma expulsão, exatamente. Calor, isso vai influenciar demais. Está previsto para mais de 30 graus lá em Miami, e isso vai influenciar. O jogo pode ir para prorrogação, 120 minutos. Teoricamente, o Flamengo pode tirar proveito disso. Então, assim, é um jogo só. E a gente sabe que o futebol, inclusive nessa Copa do Mundo de Clubes, vem mostrando pra gente que no futebol não tem ciência exata. A gente não imaginava estar falando de um Flamengo e Bayern no domingo. A gente debateu ontem aqui quem seria melhor, Benfica ou Boca. E o Boca empatou com o Auckland. Exatamente. Isso aconteceu por quê? Quebrou a... Porque pela primeira vez na história, o Benfica ganhou do Bayern de Munique. Isso nunca tinha acontecido. Então, no futebol, muita coisa pode acontecer. É óbvio que era melhor para o Flamengo pegar o Benfica ou Boca. Isso, sem sombra de dúvidas. Mas isso quer dizer que o Flamengo tem uma missão impossível de vencer o Bayern? Não. A gente pôde ver o Botafogo vencendo o PSG e assim vai ser. Agora, é óbvio que o Bayern de Munique é o favorito, independentemente de como eles estão tratando a competição. Eu acho que eles vão ser favoritos do mesmo jeito, mas eu acho que tem jogo. Dá para o Flamengo bater de frente e tentar vencer. A qualidade que o time do Flamengo tem, as ideias de jogo dele, do Felipe Luiz, que tem se mostrado um cara muito autoral, que bebeu de várias fontes e tem tentado aplicar isso no campo. É claro que, em relação ao jogo do Chelsea, o sarrafo sobe. Esse time do Bayern é mais pronto, é mais cascudo, mais experiente, mais coletivo do que o Chelsea. Então, o Flamengo precisa ter essa noção de que vai precisar jogar ainda mais. Mas se a gente mais qualidade técnica também, ou não? Do que o Chelsea? O Chelsea tem jogadores muito jovens, jogadores muito promissores, mas ainda está se consolidando como time. É um projeto de longo prazo. O Bayern já é um time mais robusto nesse sentido e até pela maneira como jogam, o Bayern, muita posse de bola nesse Mundial, em todos os jogos,
teve mais de 70% de posse de bola, inclusive contra o Benfica, que perdeu, que poupou jogadores, mas ainda assim a ideia do Vincent Kompany, que é o treinador, se mantém, de dominar a posse e esmagar o adversário, jogar com linhas muito altas. Uma média de 72,3% mesmo. Então, é uma média muito alta. E é um time que finaliza muito. E o Flamengo, por mais que os meios sejam diferentes, pretende basicamente a mesma coisa, ser protagonista do jogo. Então, mesmo contra um time europeu, contra o Chelsea, o Flamengo também teve mais posse de bola, o Flamengo em muitos momentos foi dominante. Então, esse é o desafio do Flamengo, é saber dosar entre o protagonismo do jogo e entre diminuir riscos lá atrás. Do outro lado, tem o Bayern, que topa correr muitos riscos. Então, a defesa, em alguns momentos, fica exposta. Fica no 1 contra 1. Tem o Jonathan Tah, que era zagueiro do Bayer Leverkusen, está na primeira temporada dele, se entrosando agora com os companheiros, entendendo a forma de jogar. Não é que seja um mau zagueiro, mas está se ambientando. Então, o Flamengo tem coisas também para tirar vantagem na hora de não só negociar a posse de bola, mas quando o Bayern tiver o controle, saber contra-atacar bem, saber ter velocidade nas transições. E até por tudo isso, né, por serem dois grandes times, e dois times que gostam de jogar bola, que jogam para frente, que se expõem, que correm riscos, eu vejo que esse jogo tem o potencial de ser o melhor do Mundial. Vai ser uma delícia. Vai. E eu espero um grande espetáculo. Vai ser bom. Porque vai surpreender todo mundo se os dois times forem conservadores, ficarem se estudando, aquela tensão. O que eu espero desse jogo é os dois times indo ali, mantendo as suas ideias e tentando mostrar o seu melhor que tem com a bola. E se for assim, Abel, por tudo que a gente já viu de Flamengo e de Bayern, é um potencial confronto para encher os olhos, não só de torcedores brasileiros que estão empolgados com o Mundial, mas até para a comunidade internacional passar a dar mais valor para essa competição. Então o Flamengo tem essa oportunidade nas mãos. E vamos combinar, 10 anos atrás, se a gente falasse, olha, vai jogar Bayern e Flamengo. O Flamengo tem condição de ganhar do Bayern e tem condição de fazer um jogo de igual para igual, no mínimo. O torcedor do Flamengo ia dar risada. Por mais otimista que seja, o cara ia falar, pô, o Flamengo não tem condição, o Bayern está muito à frente, e ainda mais em 2015, a gente vinha ali do baque do 7-1, os alemães em alta, e hoje o Flamengo reduziu essa distância, porque hoje é muito realista dizer que o Flamengo tem boas chances sim de passar, por mais difícil que seja o jogo. Então, olha como o Flamengo mudou nesses últimos 10 anos, como se reestruturou financeiramente, como pôde contratar jogadores como o Pedro, como o Jorginho, como a Arrascaeta, porque houve uma organização financeira e como clube que permitiu chegar nesse momento. Então, essa é uma ocasião que não é para o torcedor rubro-negro lamentar, nossa, vamos pegar o Bayern. É para desfrutar. Um orgulho, vamos jogar contra o Bayern, uma grande competição, né? Mas não é jogar ali, vamos entrar em campo e tentar não tomar goleada. Não. Vamos jogar para competir, jogar para classificar. Então eu vejo que é um momento, de fato, para aproveitar e valorizar como o Flamengo chega nessas oitavas de final. E para nós que analisamos, fazemos aqui o nosso programa falando de futebol, é uma delícia. É gostoso também falar de um grande jogo, de grandes camisas, de um confronto internacional envolvendo um time brasileiro como o Flamengo. Essa análise fica ainda mais saborosa, Mari, Breler, você que nos acompanha, quando eu observo ao meu lado o Eugênio Leal fazendo anotações, pensativo no seu bloquinho. Ou seja, vem coisa linda aí. Eu acho que até não tem mais página livre aí no bloquinho. Tem muita página livre ainda. Enquanto você falava, ele não... Eu tô de olho em você, mas tô aqui, ó. Como é que o pessoal fala? Desguelha, assim? De rabo de olho. Rabo de olho, rabo de olho melhor. Tô de rabo de olho aqui, tô olhando pro Breler e tô aqui. Ele não parou, as anotações não pararam. Traga, por favor, o que temos aí para Flamengo e Bayern? Estou ouvindo aqui os companheiros falando, fazendo algumas anotações aqui de pontos a serem levantados, mas antes, eu já tinha anotado antes do programa... Diga lá. As previsões ou os percentuais de probabilidade de cada duelo dos que já estão definidos
né, nas oitavas de final a partir do supercomputador da Opta. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de matemática, mas eu acho que ajuda a dar uma medida do favoritismo. Resume rapidinho para o fã de esportes que nos assiste. Supercomputador da Opta. Opta é uma empresa de estatísticas que trabalha com futebol, é isso? Uma das maiores, se não a maior, né, do mundo do futebol. Então diga lá. Que inclusive é a empresa que gera os dados da ESPN. Probabilidades para Flamengo e Bayern, é isso? Eles deram para todos os jogos já definidos até agora. Mas vamos ficar no Flamengo e Bayern, que é a nossa Palmeiras e Botafogo, fala um pouquinho também. Palmeiras e Botafogo tá 56% para o Palmeiras e 44% para o Botafogo. Alguma explicação? Não. Não. Não, eles só fazem a probabilidade estatística de acordo com os dados deles. Tá bom. Flamengo e Bayern tá 78% para o Bayern e 22% para o Flamengo. Você quer assustar a torcida rubro-negra? Não é que eu queira assustar. Estou trazendo aqui informações. 78 a 22? 78 então, o que o Breyle falou não tem nada a ver. Você acabou com o discurso do Breyle. O Breyle falou que tem que entrar para jogar, que não é para perder de pouco. Você vem com quase 80% de chance do Bayern? Não sou eu. Eu estou trazendo os dados do supercomputador da Opta, que eles fazem lá os cruzamentos deles. Isso aqui As brincadeiras é uma mera estimativa estatística. Quando a bola rola, é uma outra história. Brincadeiras à parte, falando sério. Você concorda? É por aí? É quase 80%, assim? Acho que não. De favoritismo para o Bayern? Acho que não, porque a gente vai observando o andamento do Mundial e a gente vai entendendo o que tem acontecido dentro dos campos. Então, por exemplo, eu achava que o PSG ia passar por cima do Botafogo. E o Botafogo ganhou do PSG. 1-0. Ponto. Eu também achava. Fez lá a estratégia dele. Não só nós dois, mas todo mundo, acho né? que a maioria. E o Botafogo venceu o jogo. Então a gente vai observando e tentando entender o que está acontecendo na competição. É claro que o Bayern é favorito. Ele continua sendo favorito por tudo que representa. Na estatística da Opta deu 78-22. Na estatística do Eugênio, daria quanto? Por exemplo, quer que eu fale a do Abel? 60 Bayern de Munique, 40 Flamengo. Talvez por aí. Acho que a meta é próxima da sua. 65-35. Porque a gente olha, claro que o Bayern tem um timaço, tem grandes jogadores, mas o Bayern, ele deu um grande impacto inicial quando ele fez 10-0 no time do Auckland. 10-0, ficou todo mundo assim, caramba, e podia ter sido até mais, né? Porque foi um passeio, foi um vareio. Só que aí depois a gente vai olhar os outros jogos, ganhou do Boca. Esse Boca que ontem sequer conseguiu fazer 2 golzinhos para ganhar e tomou um do mesmo Auckland. E o Benfica fez entre aspas, só 6 contra o Auckland. E depois da parada, né? Porque antes só tinha feito 1. Só que o Bayern teve dificuldades contra esse Boca. É claro que o jogo proposto pelo Boca é um jogo diferente do jogo proposto pelo Flamengo. O Boca é um time que está jogando, que jogou esse Mundial, agora já está indo embora para casa, especialmente contra Benfica e contra Bayern, lá atrás. Retrancadinho, fazendo catimba, parando o jogo o tempo inteiro. E aí conseguia lá, faz um golzinho, fecha lá atrás. É uma característica diferente do jogo com o Flamengo. Só que ainda assim, o Bayern sentiu muito o ambiente criado pela torcida do Boca. Foi um jogo à noite, eles reclamaram também mesmo assim, e foi lá em Miami. Quem reclamou? O Bayern, do ambiente Por ser à noite? Não, pelo calor e tal. Porque a Mari tocou nesse assunto. Não vai ser tão quente esse jogo de domingo, não vai ser tão quente quanto o de ontem, que os caras estavam torrando debaixo do sol. Mas ainda assim, a expectativa de temperatura, dei uma olhada aqui na previsão do tempo, é na casa de 29, 30 graus para final de tarde em Miami. Ainda é uma temperatura alta. Estará, né? Só não estará no auge do sol. Não vai estar aquele sol torrando em cima. O jogo de ontem, é verdade que o Bayern começou com os reservas. Aliás, alguns reservas que já estão fora dos planos, né? Você vê, o Sané vai jogar na Turquia, o Miller está vendo para onde vai, mas não vai ficar. São jogadores que estão ali já fora dos planos. E o Sané perdeu gols, o Miller também perdeu gol e tal. Mas no segundo tempo entraram jogadores importantes que saíram do banco. O Kimmich entrou, o Harry Kane entrou, o Olise entrou. E ainda assim esse Bayern não conseguiu sequer empatar o jogo com o Benfica,
que se postou mais defensivamente, é verdade, e saía no contra-ataque. Primeira vez na história que o Benfica ganha do Bayern. Eram 13 jogos, competições não era? oficiais. Eram 13 jogos. né? É verdade que facilitou o fato de ter entrado com tantas reservas, mas no segundo tempo... Estava classificado, não estava? Já estava classificado. Então, que Bayern vai ser esse que vai enfrentar o Flamengo, né? Vai entrar com... Claro, eu acho que vai agora, que é mata-mata, né? Vai jogar com todos os titulares. Mas com que intensidade, com que... Se o Musiala tiver, de fato, ritmo? 100%, é um baita jogador. Faz muita diferença, Muita né? diferença. Tudo bem que foi contra o Auckland, mas ele tem 3 gols marcados assim, pá, um atrás do outro. Uma coisa que também que eles reclamaram muito do gramado é o gramado seco. A gente gosta do gramado molhado para a bola correr mais. Não sei como é que vai ser o gramado lá em Miami. Então a gente está procurando aqui questões para tentar entender que talvez esse Bayern possa não ser tão forte quanto esse 78% aqui que a Opta indica, sugerem. Do outro lado, a gente tem o Flamengo que tem jogado bem. Ontem foi um jogo em que o Flamengo poupou também muitos titulares, mas ainda assim continuou dominante, foram 19 finalizações, muitas bolas na trave. 4 do Flamengo, 1 do LA. Então. Dessas 4, 2 do Arrascaeta, né? Sabe a questão que eu penso em relação a isso? Não é questionar se o Bayern é tudo isso, se o Bayern vai jogar. O Bayern é tudo isso. A questão para mim o Flamengo é um time muito forte também. Claro que é. Olha lá as finalizações do mapa. As finalizações. Você concorda ou você pensa diferente, Eugênio? Flamengo o Bayern é um timaço. Só que o Flamengo é um time também que está apresentando uma intensidade com o Filipe Luís. Tem jogadores muito bons, tem jogadores de Copa do Mundo, tem jogadores de várias seleções, tem jogadores que já jogaram na Europa. Isso enriquece, isso fortalece. O Bayern é favorito? É. O Bayern é muito bom. Mas times brasileiros como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Botafogo, muito mais fortes. E até o Fluminense. Todos esperavam o Borussia Dortmund dominando o jogo contra o Fluminense na estreia. E não foi o que aconteceu. Aliás, sobre isso, até o Milirão, depois do jogo, deu uma cutucada no Borussia Dortmund. Perguntaram para ele, falou, não vi. Perguntaram para ele, se o time psicologicamente sentiu alguma coisa assim. Aqui é Borussia Dortmund. Mentira, mandou essa? Rivalidade, né? É um sarro interno deles lá, né? Eu fiquei pensando, a gente fala muito aqui, né? Brinca, enfim, levanta possibilidades, hipóteses das equipes. Vai escolher o adversário, se ficar em primeiro, se ficar em segundo. Não vejo isso ser um perfil também dos times europeus, mas pro Bayern, será que era um negócio melhor pegar o Chelsea ou pegar o Flamengo? Porque assim, acho que... No modo de pensar deles? No modo de pensar deles, do ponto de vista deles. Porque assim, não tô nem entrando no mérito de desmerecer a equipe brasileira e etc. Mas assim, ontem, claramente, eles entenderam o jogo de uma outra maneira. Eles tiraram o pé, eles entraram com reserva e, claro, poderiam ter vencido a partida. Mas essa matemática também pode ter passado ali numa questão de intensidade de jogo, de você enfrentar um outro europeu. Mas foi compreensível também eles terem poupado, né, Marcos? Não, totalmente. Mas é por isso que eu tô falando. O Flamengo poupa classificado, mas também com o primeiro lugar garantido. Eu não sei se o Filipe Luís faria o contrário caso esse primeiro lugar não tivesse garantido. Acho que ele buscaria talvez o primeiro lugar do grupo, mesmo com a classificação. Talvez rodando um pouco mais o elenco, mas não poupando tanto. O Bayern entrou com o time reserva praticamente, né? E já também nessa outra mentalidade. A gente já está classificado. Primeiro, segundo, Chelsea, Flamengo. Em termos de entretenimento, de interesse, pensa que você não é um torcedor nem do Flamengo, nem do Bayern. Em termos do marketing da competição, em termos de interesse mundial, é muito mais legal um confronto de um sul-americano gigante e um alemão, um europeu gigante, do que fosse um Chelsea e Bayern de Munique. Por quê? Porque um Chelsea e Bayern de Munique tem toda hora ou a qualquer momento, pode ter todo ano, né? E um confronto desse, ainda mais do jeito que começou essa primeira fase, com times sul-americanos. Foi final de Champions. Foi final de Champions? Foi, né? O primeiro título do Chelsea é contra o Bayern lá. Eu acho que sim. Não é isso? Então, assim, resumindo, é muito mais fácil, muito mais comum um confronto entre europeus do que um confronto como esse, que teremos
no momento em que se debate. Poxa, será que os sul-americanos cresceram tanto mesmo assim? Olha o que aconteceu em alguns jogos já nessa primeira fase e tal. Então, eu acho que é um jogo com muito mais... É um confronto com muito mais apelo. Abel, né? para pensar. Para pensar. Para todo mundo. A gente está falando porque uma realidade está aqui. É um Flamengo e Bayern de Munique. É isso que eu tô falando, amigo. Para todo mundo, eu não sei. Para todo mundo, eu não sei. Não sei se lá a imprensa alemã se a imprensa alemã lá tá destacando isso. É um Bayern e Flamengo. Mas eles não querem perder. Você acha que eles querem e acham legal perder para o sul-americano? Não acho. Mas eu não acho que o debate ganhe tanto calor para ganhar aqui, entendeu? Pode não ter apelo. Mas na Alemanha, eles têm uma mentalidade um pouco diferente da Inglaterra, por exemplo. O inglês tende a tratar com mais desdém esse tipo de duelo. Lá na Alemanha, eles valorizam bastante o futebol brasileiro e gostam desse tipo de duelo. Então, acredito que lá também... Pode não ser que tenha um apelo aqui de mobilização de torcedores, mas certamente vai despertar atenção e até para mostrar que fora ali da Europa é possível encontrar times que se propõem a jogar, que são organizados taticamente, que têm bons jogadores. Então, o Mamelodi Sundowns, que vai jogar contra o Fluminense, tem sido uma surpresa pela maneira como joga, né? Até irreverente, com passos de bola, um time muito organizado. E, certamente, as pessoas que não... É legal ver isso também, o time africano, claro, né? E as pessoas que não acompanham o futebol brasileiro estão surpresas de perceber que, olha, o futebol brasileiro não é só aquele estereótipo que a gente tem... do drible, do futebol arte. O Flamengo, sim, joga com posse, mas olha a maneira como o Botafogo joga. O Palmeiras joga diferente. Então, há uma diversidade de modelo de jogo que também surpreende. E nessa daí, porque o Bayern, por exemplo, na Bundesliga, quando vai jogar Champions é diferente. Mas na Bundesliga, ele está acostumado a ser o time que vai ter a bola, que vai ali insistir. Pode ser que o adversário consiga resistir, até contra o Red Bull Leipzig. O último jogo na Bundesliga foi 3-3, mas foi mais de 70% de posse de bola para o Bayern também, e nos contra-ataques o Leipzig fez gols. Mas, naturalmente, lá eles já entram sabendo que vão dominar a posse e que serão os protagonistas do jogo. Contra o Flamengo, eu tenho certeza que por mais que o Filipe Luís tenda a flexibilizar o modelo, tenda a jogar em contra-ataques em transição em determinados momentos, ele também vai querer ter as rédeas em determinadas partes do jogo. Resta saber se vai conseguir. E aí, como, por exemplo, vai se comportar um meio-campo que tem Goretzka e Kimmich, que são jogadores muito bons, com a bola, mas se um time aumentar a rotação, eles sofrem mais para marcar. E o Flamengo tem repertório e tem jogadores... Isso acontece às vezes na Champions. Exato. E pouco na Bundesliga. Exato, mas e até por esse fator surpresa, se o Kompany, por mais que ele respeite o futebol brasileiro, se ele fala, olha, eu venho estudando o Flamengo há mais de um ano, é mentira. Ele vai, para esse duelo, ele vai ter muita informação, ele vai olhar jogos recentes, mas não conhece em profundidade. Então, o Flamengo também pode Ele pode conhecer o Filipe Luís, né? Claro, e eles são contemporâneos, né? São até técnicos jovens, começaram agora, pararam de jogar há pouco tempo, têm até a mesma idade, 39 anos. Então, a tendência para mim é que seja um duelo muito interessante de propostas de jogo, que são parecidas, mas têm execuções bem diferentes, e nessa diferença o Flamengo pode encontrar espaços para igualar bastante o jogo. Completa, amigo Eugênio, para eu chamar o intervalo depois. Essa diferença, né? São dois times que gostam de ser dominantes na partida, e o que é determinante para que uma equipe seja dominante é a parte física. E eu acho que está aí o X da questão. Claro que, tecnicamente, a gente sabe que o time deles é mais qualificado, mas se o Flamengo conseguir uma imposição física, ele pode também ter o controle desse meio de campo. E aí a gente passa pelo calor, passa pelo gramado, que o Flamengo pode se adaptar melhor do que o Bayern de Munique. E até imposição numérica no meio. Se o Flamengo tiver mais jogadores por ali... povoar bem aquela área do campo. E você pode trazer o Gerson da direita para se juntar aos volantes. Para fechar, Abel, sobre isso, a gente falava de Alemanha e Brasil. Não sei até que ponto o torcedor alemão tem consciência disso, né? Ou tem ciência disso. A Alemanha, quando foi para a Copa de 2014, fez um uniforme imitando o do Flamengo.
para ganhar a simpatia do povo brasileiro. E usou esse uniforme na maior humilhação da história do futebol brasileiro, no Mineirão, o 7-1. Agora eles vão ver esse uniforme do outro lado, Abel. Com o Flamengo. Vai ser curioso isso. Bem lembrado, hein? Tá aí a vingança. Não sei se isso é bom ou não. Tá aí a vingança. A vingança será maligna. É claro que as listas são mais fininhas agora, né? Diga, Brelli. Mas o uniforme era o uniforme do Flamengo. Do rubro-negro só não quer ouvir. Eles chegaram de novo! Então, tem... Aquela camisa rubro-negra marcou a Alemanha. Claro. O Podolski virou flamenguista, inclusive. Já lembrei dois caras que estavam no 7-1 que estão no Bayern de Munique. Quem são? Miller. O Miller e o Neuer. E o Neuer. Mais algum? Acho que não, né? Só... O Kimmich não estava ainda, não, né? Só esses dois. Não sei, acho confirmado. Perfeito. Rápido intervalo no Futebol 360, falamos muito de... O Al-Nassr balançou as redes contra o Chelsea e Los Angeles FC. O Flamengo ficou num empate de 1-1 com o Los Angeles FC pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Mais uma vez, o Al-Nassr marcou e evitou a derrota do Mengão. O camisa 64 também havia feito gol contra o Chelsea e tem ganhado destaque. Para se precaver, o Flamengo estipulou multa de 40 milhões de euros, ou seja, 254 milhões de reais para clubes estrangeiros. Além disso, no mercado nacional, a cláusula de rescisão é de 33 milhões de reais. Vale ressaltar que o contrato do jovem de 20 anos com o Flamengo é válido até dezembro de 2027. Mesmo sendo reserva durante boa parte da temporada, o Al-Nassr costuma entrar no decorrer dos jogos e tem sido decisivo. Contra o Chelsea, na segunda rodada da fase de grupos, o Al-Nassr entrou nos minutos finais e deixou sua marca. Após bela troca de passes com Gonçalo Plata, o camisa 64 finalizou com precisão e decretou o placar final de 3-1. Já nesta terça-feira, 24, o jovem recebeu grande assistência de Jorginho e fez a festa. Dominei, fui para cima da marcação e consegui ajudar o Flamengo a empatar. Estou muito feliz por mais um gol e por seguir dando alegria à torcida. Tenho muito a aprender com Jorginho, sou grato pelo passe. O Felipe Luiz sempre nos deixa tranquilos e confiantes. O Flamengo mantém vínculo com Arrascaeta até o fim de 2026. O Arrascaeta vem encantando o futebol mundial com boas atuações pelo Flamengo no Mundial de Clubes. No empate de 1-1 contra o Los Angeles FC nesta terça-feira, 24, o meio-campista voltou a se destacar, inclusive acertando a trave. Diante disso, clubes do exterior começaram a monitorar a situação do uruguaio. Conforme divulgado pelo portal Paparazzo Rubro-Negro, clubes do México e da Arábia Saudita já fizeram contato com representantes de Arrascaeta para avaliar uma possível contratação. Daniel Fonseca, empresário do atleta, informou que o foco está no Mundial e que só conversará após o fim da competição. Ainda segundo a apuração do site Coluna do Fla, outras equipes interessadas são o Peñarol, uruguaio, e o Cruz Azul, México. Entretanto, nenhum dos clubes enviou proposta oficial pelo camisa 10. A próxima janela de transferências internacionais será aberta em 10 de julho e segue até 2 de setembro. De olho na semifinal do Mundial, o Flamengo aposta no bom momento de Arrascaeta. O time comandado por Felipe Luiz disputa o jogo mais decisivo da temporada neste domingo, 29, contra o Bayern de Munique, Alemanha. Artilheiro do clube no ano, o meia soma 13 gols e 6 assistências. Rafinha comenta a expectativa para Flamengo e Bayern de Munique. Thomas Müller falou à imprensa após derrota do Bayern de Munique pelo Benfica, Portugal. O atacante revelou que pretende ligar para Rafinha a fim de saber mais sobre o Flamengo. Porém, o ex-lateral desconversou. Tá complicado para mim, risos. Vou desligar o celular, assim ninguém me cobra. Tenho carinho pelos dois clubes, conquistei muito nos dois, mas vou ficar quieto, coração dividido, concluiu Rafinha.